a leitura em relação ao teorema da função inversa. A f é diferenciável em quê? Em f é menos 1 de x, e quem é a derivada da f em f é menos 1 de x? É o número diferente de zero. F é diferenciável é menos 1 de x, e a derivada da f é menos 1 de x é o número diferente de zero. Portanto, a f é menos 1, ó, a f é menos 1 é diferenciável em x, e quem é a derivada de f é menos 1 em x? Quem é? É 1 sobre quem? Sobre a derivada da f em f é menos 1 de x. Tem que saber aplicar o teorema da função inversa, tá? Para usar. E eu não estou usando regra da cadeia aqui. Não faço menção, porque a derivada aqui é a derivada da f em f é menos 1 de x. Tá? Tem nada a ver com a regra da cadeia. Então, para f de x igual ao arco seno de x3 mais 2x2 mais 1, eu te pergunto, agora sim, eu tenho uma composição, ó. Composição do arco seno com uma função polinomial, tá? Então eu te pergunto, quem é a derivada da f em x? Onde fizer sentido, porque só vai fazer sentido a derivada aqui se o argumento aqui for diferente de 1 e diferente de menos 1. Mas se for, dá para derivar pela regra da... Aí sim, se for, dá para derivar pela regra da cadeia. Então, quem é a derivada da f em... a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do arco seno aplicado no polinômio. Como é que fica? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o quê? O quadrado do polinômio vezes a derivada do polinômio. Qual é a derivada do polinômio? 3x2 mais 4x. Regra da cadeia. Tá certo? Perceba que pergunta a você, quem é, portanto, a integral de 1, a integral indefinida, de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2? Quem é? Arco seno de x. Por quê? Aqui é a derivada. Quem é a derivada do arco seno em x? É isso. Então, quem é a integral indefinida disso? Arco seno de x. É o arco seno de x mais uma constante. Tá bom? Então, memorize essa fórmula. Mas é fundamental que você memorize essa daqui, ó. Assim, dado A positivo, eu pergunto a você, quem é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de A2 menos x2? Sai dessa. Como? Mudança de variável na integral indefinida. Isso aqui fica. Colocando aqui o A2 em evidência, fica o quê? Fica A2 vezes 1 menos x sobre A ao quadrado. E esse A2 sai da raiz como módulo de A, que é a porque eu estou pegando A positivo. Então, isso aqui é 1 sobre A vezes raiz quadrada de quem? De 1 menos x sobre A ao quadrado. Manipulação algébrica.
Tá? Que é igual a... Eu vou escrever agora assim, ó. Que eu vou escrever assim, integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x sobre a ao quadrado vezes 1 sobre a integral em x. E aí, eu tenho uma mudança. Qual é a mudança? U igual a x sobre a. Com U igual a x sobre a, eu pergunto, quem é dx? Quem é? Quem é dx? 1 sobre a. Quem é dx? Não. Opa. Quem é du? Quem é du? Quem é? 1 sobre a dx. Então, ao fazer isso, ó, isso aqui quem é? Isso aqui é o du. De modo que a sua integral com essa mudança fica integral de 1 sobre raiz quadrada de quem? De 1 menos o 2, integral em U. E quem é essa integral? Quem é? Arco seno de U mais uma constante. Portanto, a sua integral, quem é? É o arco seno de quê? De x sobre a mais uma constante. Ou seja, para juntar tudo, quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de A2 menos x2? Quem é? Integral em x é o arco seno de x sobre a, mais uma constante. Memorize essa integral, tá? Ela é recorrente, vai aparecer em vários casos. Tá bom? Portanto, vamos lá. Quem é a integral? Quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 25 menos x2, integral em x? Quem é? É a integral de 1 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado menos x ao quadrado. O A é quanto? 5. Então, isso aqui é o arco seno de quê? De x sobre a, mas é uma constante. Mas quem é a? É 5. Arco seno de x sobre 5, mais uma constante. Ó, essa daqui, ó, a integral de 1 sobre raiz quadrada de 5 mais 4x menos x2, integral em x. Tá? Integral em x, essa integral aí. Integral de 1 sobre 5 mais 4x menos x2. Tá? Bem, eu posso escrever isso aqui como sendo integral de... Olha a brincadeira que se faz aqui, ó. Raiz quadrada
Você pode ver isso aqui como sendo menos um quadrado, não pode? Ó, menos x ao quadrado. Aí se você coloca o menos 2 aqui, dá certinho. Quase que dá certo. Porque fica o quê, ó? Menos x ao quadrado. Aqui fica menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica menos 4x. Com menos aqui dentro fica o quê? Mais 4x. Não fica? E depois vai ficar o quê? Mais 4. Com menos fica menos 4. Mas não tem menos 4, tem 5. Como é que eu resolvo isso? Colocando 9 aqui. Olha se não dá conta. Tá? Eu preciso completar quadrados. Tá? Entendido aí? Entendido? Então fica o quê? Vou ajeitar aqui, só para ficar esteticamente. Menos o quê, hein? Integral em x. Aí qual é a mudança aqui? Qual é? Para chegar nessa integral, para eu poder usar essa fórmula aqui, U igual a x menos 2. Com isso, quem é du? Dx. Como resolvida a integral? Está resolvida a integral. Então, isso aqui fica a integral de 1 sobre, aí tá aparecendo aqui, tá, cara? 9 menos o 2, integral em U. E com essa integral? Por essa fórmula aqui, ó. Né? É o arco, o quê? Seno de quem? U sobre 3. Mais uma constante. Mas quem é o x menos 2? É o arco seno de quê? De x menos 2 sobre 3. Mais uma constante. Agora, observe uma coisa. A função cosseno, que é uma função que vai de R em R. Essa função aqui não é injetiva, nem sobrejetiva. Se ela não é injetiva, ela não é invertível. Mas ela não é nem sobrejetiva também, ela não é as duas coisas. Então ela não é invertível. Tá? Entretanto, a função I cosseno, vou chamar I cosseno, que vai do intervalo 0π fechado no intervalo menos 1 fechado, essa sim, dada por, claro, dada por I cosseno de x igual ao cosseno de x, qualquer que seja x no intervalo 0π, essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. E sendo as duas coisas, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Ou seja, ela tem inversa, tá? Ela tem inversa.
Porque essa função, ó, círculo trigonométrico, U e V, pegar só a parte de cima. Círculo trigonométrico de raio 1. Tá? Pronto. Aqui, ó, ângulo, argumento. Quando o ângulo vai de 0 a π, o cosseno de x, ó, se você pegar um ângulo x aqui, que o x. Onde está o cosseno de x, ó? Baixa uma perpendicular aqui, né? Essa medida aqui é o cosseno de x. Se o x vai de se o x vai de 0 a π, o cosseno decresce de menos 1, de 1 a menos 1. De forma que o cosseno leva o intervalo 0π fechado no intervalo menos 1 fechado, sobrejetivamente e injetivamente. Então, essa função ela é invertível. Aí a inversa dessa função é que a literatura chama de função arco-cosseno. Então vamos lá. Então você tem a seguinte definição. A função inversa da função I cosseno, tá? A função inversa da função I cosseno é denominada... Olha, quem é a função I cosseno? É a função com esse domínio... Quem é a função I cosseno? É a função com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação. Essa função ela é denominada função arco-cosseno, sendo denotada por arco e cosseno, tá? Nas calculadoras eletrônicas, você tem essas funções, as calculadoras eletrônicas mais ampliadas, né? E essas funções aparecem com esse botãozinho aqui, ó. Se é importada, né? É a função arco-seno. Seno a menos 1. Mas não entenda isso aqui como a inversa do seno, porque seno não tem inversa. Isso aqui é a anotação na calculadora para a função arco-seno. Aí dá um shift embaixo, né? Tem o cosseno a menos 1. Isso aqui não é o inverso do cosseno. A função cosseno não tem inversa. É a função arco-cosseno. Mas você sabe onde é que sai esse arco? Onde é que esse nome arco? É porque ela pega o arco. Para x em radianos e o círculo trigonométrico de raio 1, o ângulo é numericamente igual ao comprimento do arco. E você dá o seno e pede o arco na função inversa. Daí você tem quem é o domínio do arco cosseno. Quem é? É o intervalo menos 1.
Quem é o contradomínio do arco cosseno? É vírgula mesmo. Porque é o daí, ó. Quem é? É o intervalo 0π.